Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de assumir esse púlpito, eu preciso fazer uma introdução sobre a minha alegria, sobre a minha gratidão de aqui estar. Em primeiro lugar, porque quando Deus dá uma oportunidade de abrir a palavra dele para compartilhar com alguém, esse é um presente memorável. Porque o Senhor costuma falar muito e profundamente com aquele que tem a oportunidade para depois falar com o rebanho. E a minha alegria porque de fato IPG2 é minha história. IPG2 faz parte do coração. E assim eu agradeço também ao reverendo Roster, a todo o conselho, essa oportunidade. Nós estamos no início de um novo ano. Hoje é o 8º dia. Acho que ainda está em tempo de eu desejar um feliz ano novo para quem eu ainda não falei. Não é verdade? Feliz ano novo. Dizem que é genial essa passagem de ano. É como se uma injeção de ânimo fosse dada naquelas pessoas que por algum motivo chegaram ao final do ano frustradas, decepcionadas consigo mesmas. E a virada parece que tem essa injeção de ânimo, e a pessoa então, ela normalmente diz em 2017, e aí a gente faz as nossas listas, não é verdade? Em 2017, eu não vou mais tomar refrigerante. Não é uma boa? Em 2017 eu não vou falar mais mal de ninguém. Em 2017 eu vou emagrecer. Desse ano não passa. Em 2017 nós vamos colocando. E sabem, queridos, para mim estar aqui 8 dias depois já pode ser frustrante para muita gente. Porque talvez tem muita gente aí dizendo, eu falei isso aí mesmo, mas nessa semana eu já engordei, eu já tomei refrigerante. Essa semana já foi suficiente para eu me perder na minha lista de desejos. É por isso que, pensando nessa temática, uma questão veio à minha mente. E se nós pudéssemos simplificar as nossas listas? E se nós pudéssemos reduzir as nossas metas? E se nós pudéssemos ter uma coisa só para fazer em 2017? Não seria muito mais fácil? Uma coisa só. Eu pensei, Senhor, eu quero uma coisa só. Só uma. Foco total. Meta única. Todos os esforços envidados em uma coisa só. E a minha pergunta então para você, antes de lermos o texto, é: que coisa seria? Se você tivesse que eleger uma coisa só. Uau, Roberto, esse desafio aí é difícil demais, porque se fosse pelo menos uma coisa só no âmbito familiar, uma coisa só no âmbito laboral, uma coisa só no âmbito eclesiástico, uma coisa só na vizinhança, mas uma coisa só, é uma coisa só, só uma. Bem, no afã de responder essa pergunta, eu usei da tecnologia às nossas mãos e mandei pesquisar nas escrituras uma coisa. E fui ler todos os versículos que tem uma coisa. Porque eu falei, eu vou encontrar. E eu vou encontrar uma coisa, e eu vou compartilhar com o pessoal uma coisa, e nós vamos nos abraçar, e nós vamos entrar nesse ano com uma coisa só. E dentre os vários textos em que nós temos a expressão uma coisa, eu queria então ler com os irmãos
Lucas, capítulo 10. Os últimos versículos, número 38 a 42. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 10, os versos de número 38 a 42. Acompanhem a leitura da palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A narrativa é conhecida, texto precioso, e no verso 42 o Senhor Jesus então vem e diz: uma só coisa é necessária, Marta, só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado. Eu não tenho nenhuma razão para fazer nenhum suspense a respeito de que uma coisa só é essa. Quando nós lemos o texto, nós vemos a escolha de Marta e vemos a escolha de Maria. E o Senhor Jesus diz: uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Que coisa é? Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para nós que se há uma só coisa que nós precisamos, é parar e é permanecer aos pés dele, ouvindo, aprendendo, escutando sobre Jesus. Uau! Só uma coisa. Para. Sente aos pés de Jesus. Olhe para Jesus e ouça o Senhor Jesus. Só uma coisa é necessária. E sabem, queridos, perguntem as Escrituras. Pergunta ao salmista: Salmista, me diz uma coisa. E ele vai lhe dizer: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza da tua santidade, e meditar no teu santo templo. Sabe o que é isso? Ele quer estar na presença de Deus e quer conhecer mais a Deus. Pergunta ao apóstolo Paulo. Ele vai no seu testemunho pessoal de Filipenses no capítulo 3, um texto preciosismo, texto precioso. Ele vai dizer: uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo para aquilo que me será dado quando eu fui chamado em Cristo Jesus. O que é isso? Aos que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Todos nós que somos do Senhor, somos chamados e vocacionados para parecer com Cristo. E Paulo diz, eu só faço uma coisa, eu esqueço de todas as coisas e eu prossigo para conhecer a Cristo, para ser como Cristo, para viver como Cristo. E tanto é assim, que nesse mesmo capítulo, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Uma coisa, o salmista responde, Paulo responde, Cristo responde. Cristo em parábolas sobre o reino de Deus, ele diz, ao preciosismo, oh, meu Deus, precioso. Ele diz que o reino dos céus é como alguém que encontra um tesouro escondido num terreno. E ele diz que essa pessoa vai e ela vende tudo que tem e ela compra esse campo feliz. Ela só tem agora uma coisa: o Senhor Jesus. Na sequência, o Senhor Jesus diz isso em Mateus 13. O reino é como um negociador de pérolas, que de repente se depara com a pérola mais linda que ele já viu. E então ele vende todas as coisas e ele compra essa pérola e vive só com essa pérola. Marcos capítulo 12. Senhor Jesus, qual é o principal dos mandamentos? E lá é Jesus quem diz, o principal é, ouve Israel, o teu Deus é o único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Marta, andas inquietas e te preocupa com tantas coisas. Só uma coisa é necessária: a presença de Jesus, o conhecimento de Jesus. É a oração sacerdotal, queridos. Se eu fizesse aqui prova, responda para mim o que é a vida eterna. Vida eterna é lá no céu tocar a música que eu mais gosto. Vida eterna é ter aquele docinho que eu mais admiro. Vida eterna, e a gente faz, as nossas ilações das coisas maravilhosas que a gente quer que tenha. Jesus diz, e a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem enviaste. Jesus resume a meta das nossas vidas em conhecê-lo, em viver na presença dele. Não é o que fazemos, mas é de quem somos. E aqui eu poderia simplesmente parar e entregar este embrulho para a sua reflexão. Como vai a sua lista de 2017? Esses dias eu estava num desses jantares sociais e essa foi a pergunta: e aí, quais são os planos? E é muito curioso, porque eu era mais um que tinha os planos a respeito dos temas que me trazem ansiedade, dos temas que me trazem certa perturbação, mas em momento algum me passou na lista das minhas metas para esse ano viver na presença do Senhor e conhecê-lo mais e mais diariamente. É só uma coisa: mas a gente não pode ler um texto desse e deixar de observar quais são
os ladrões dessa prioridade. O que é que tem ao longo da história humana roubado uma verdade que perpassa todas as Escrituras? Profeta Oséias, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não precisa ser muito letrado. Se você botar uma coisa e mandar pesquisar na Bíblia, você já aprendeu, já sabe. Vida com Deus e conhecimento do Senhor, para espelhar o Senhor aonde estivermos. Só uma coisa. O que é que tem roubado isso, queridos? O que tem roubado? Por que às vezes a verdade tão cristalina não entra nem nas nossas listas de ano novo? E eu olho para o texto e penso que ele dá para nós algumas pistas. E eu gostaria de olhar com vocês. Marta é uma mulher crente. As duas, a da Bíblia e a nossa regente. Marta é uma mulher proativa. Diz o texto que quando eles chegam em Betânia, e aqui os comentaristas fazem um comentário curioso, apesar de dizer hospedou, mas diz que eles entram em Betânia. Então a turma que entrou na casa de Marta são pelo menos 13 homens. Betânia ficava num caminho aqui para Jerusalém. E é Marta quem hospeda. Hospedar é dom de Deus. Hospedar é um exercício de amor. Hospedar é você abnegar-se em amor ao próprio, na expectativa de que ele possa se sentir em casa, na sua casa. Faço até um parênteses aqui. Abre a sua casa, querido. Hospedar é um dom de Deus, é uma bênção. O dia que você souber que está vindo alguém, tem uma conferência, vem um missionário, tem alguém que está passando, abre a sua casa. Convida os pastores, domingo, vamos lá para casa. Marta é uma mulher crente, Jesus está passando e ela diz, é lá em casa. Mas quando a gente olha a história, parece que ela revela alguns ladrões da prioridade. O verso 40, ele diz no início assim, Marta agitava-se de um lado para o outro. Marta agitava-se de um lado para o outro. E eu agora, com esses softwares que ajudam a gente a estudar a Bíblia, eu sei o original das palavras todas. E essa palavra no original, ela tem aí alguns conteúdos, dentre os quais um me chamou a atenção. O conteúdo da palavra grega original, ela pode ser traduzida por distraído. E é tão curioso porque eu andei realmente lendo várias versões e muitas versões traduzem aqui como Marta estava distraída com muitas coisas. Porque isso vai acontecer, você recebe 13 homens e agora você está ali assim, esses caras comem o quê? E eles comem quanto? E outra, será que tem copo para todo mundo? E os pratos, tem ou não tem? Esse povo posa aqui em casa, mas e os lençóis, estão limpos ou não estão? Tem fronha para todo mundo? Eu não sei se tem, acabou a farinha, o que eu vou fazer? Ela está com a cabeça rodando. E ela olha para um lado, ela olha para o outro, e ela está ali com esse verbo agitada. E que eu, talvez querendo trazer para os nossos dias, queria dizer aos irmãos que um dos ladrões da prioridade nos nossos tempos tem sido a distração. Nós temos muitas coisas para nos distrair. E nós estamos agitados com tantas coisas que andam nos distraindo nesse mundo. Certa feita eu li um capítulo daquele livro de C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E é muito forte aquele livro, ele é esquisito, porque é um demôniozinho que está aprendendo a destruir com a vida do pessoal e tirar do caminho de Cristo. Então, às vezes ele tem dificuldade, ele escreve uma carta lá para o diabão.
e pedindo orientação. E num dos capítulos é mais ou menos assim. O demôniozinho, ele está muito preocupado. Porque o cara que ele está tentando tirar dos caminhos do Senhor Jesus, fez uma firme resolução de ir para a igreja todo domingo. E ele escreve a carta dizendo: olha, eu tentei, eu não sei o que aconteceu, ele agora quer ir para a igreja todo domingo, eu tentei de tudo para ver se ele não ia, mas ele agora quer ir. E o diabão responde para ele, dizendo: rapaz, calma, isso às vezes é a melhor coisa que acontece para a nossa estratégia. Porque ele está indo para a igreja, ele acha que está tudo bem. Agora deixa eu lhe dizer o que você faz. Você precisa deixar ele ir para a igreja, mas você precisa arrumar meios para distraí-lo durante o culto. Arruma um jeito dele ficar curioso, de saber quantas lâmpadas quadradas e redondas tem. O culto roda, ele conta e, se possível, vê se estão bem alinhados o ar-condicionado, se algum está tortinho, se estão ligados. Arruma um jeito para ele contar quantos tablados de tamanhos iguais e diferentes tem, porque ele vai para a igreja feliz e ele termina achando que está bem, e ele foi capturado. Lá na minha igreja em Recife, há um tempo atrás, por cima do fogo, de alguma forma entrou um morcego, e todo culto ele dá um rasante. E quando ele vinha, eu falava: isso é o inimigo. O pastor podia estar pregando o que era, todo mundo ia. Isso era impressionante. E eu falo: olha aí, é isso mesmo. Nós somos altamente suscetíveis à distração. Mas, queridos, eu não quero tomar muito tempo aqui, porque senão eu me empolgo demais. Mas eu não posso sair desse tema sem dizer que hoje, mais do que nunca, a distração não é mais ativa, ela é passiva. Não somos mais nós que vamos atrás do que nos distrai. As coisas vêm a nós. Desde que eu sou criança, eu tenho algumas coisas que acho que são típicas de meninos. Eu, sempre gostei muito de carro, também de futebol, então eu torço pelo Grêmio. Nunca fui também tão de acompanhar, mas aí a gente assistiu o Globo Esporte, via ali a classificação. Uma vez por mês, quando saíam a 4 rodas, eu comprava, vendendo os passes de ônibus, que eu passava debaixo da roleta, e também uma revista de cavalo. Então era uma revista de cavalo, e também eu não sei a origem dessa distração, uma de carro, e às vezes via essas coisas. Hoje não é assim. Eu tenho certeza que nós vamos terminar esse culto, e vários de vocês já olharam a última notícia, já viram a próxima mensagem, já foram distraídos durante o culto. Eu tenho certeza disso. Não há ferramenta mais potente que o inimigo tem para nos distrair do que essa preciosidade aqui. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Há alguns cultos atrás, eu vindo para cá, pastor Rosta ia pregar, e eu ali vou acompanhar as escrituras enquanto nós estamos lendo a Bíblia. Pula uma mensagem de um irmão lá da igreja de Recife, querendo saber se a gente podia lanchar depois do culto. E o pastor está lendo, e os irmãos também, e eu estou respondendo: não, eu estou em Brasília. Satanás, batendo palma. Somos assim. Andamos completamente distraídos, porque agora é proativo. O Google me conhece mais do que qualquer um de vocês. Tem um botão no meu celular que, se eu aperto ele aqui e firmo, ele vai aparecer notícias de carro, de cavalo, do Grêmio, e as notícias da Lava Jato e da política, porque eu agora também estou viciado nisso. Desde que começou o negócio do impeachment da Dilma Rousseff. Ele sabe! Ele é que me diz! Eu não estou demonizando a internet e a tecnologia, porque eu pude estudar muitas coisas lendo de comentaristas dos Estados Unidos e tudo mais. E eu lendo vou traduzir aqui com a minha própria mente mesmo. Ele estava num estudo, cara de renome, fazendo um estudo nesse texto. E ele dizia que ele estava certo dia orando, pedindo a Deus que o livrasse das distrações que lhe roubam da prioridade de viver na presença do Senhor e de conhecer o Senhor. E ele diz que enquanto ele terminava ali uma parte da oração, ele falou assim:
cara, eu não chequei meu e-mail, já tem um tempo, e ele foi checar o e-mail. E ele disse que ele foi checar o e-mail e ele recebeu um e-mail do Facebook dizendo que um amigo, há muito tempo ele não via, tinha feito um comentário numa foto que ele postou. Ele falou, gente, isso era importante demais para mim. E ele foi ao Facebook porque o amigo fez um comentário na foto que ele postou. E ele disse que 30 minutos depois ele estava vendo uma foto de um churrasco na Flórida, que era do vizinho de um primo, de um amigo dele. E ele de repente disse que parou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou fazer mais isso. E antes de apagar o computador, ele disse que o celular dele treme. E mensagens pulularam ali. E ele então entra. Ele disse que 1 hora depois, o tempo que ele tinha separado para estar na presença de Deus, ele foi completamente tragado pelas distrações da vida. Marta está assim. Está agitada de um lado para o outro. Está distraído de um lado para o outro. Nós não percebemos. Não percebemos. Mas não é só isso. O texto diz que ela também estava ocupada em muitos serviços. Marta estava cheia de coisa. Ela é a que lava, passa, cozinha, ornamenta, organiza. Ela está completamente envolvida com tudo. E aqui nós temos um outro ladrão da prioridade, que é o ativismo. Enchemos as nossas vidas de atividade. Não temos horário para nada. Parece que nós vivemos uma geração em que o senso de importância está em dizer, eu estou muito ocupado. O ocupado é o competente. O ocupado é que é o bom. Vá a um consultório médico. Chega lá no consultório médico no horário da sua consulta. E não tem ninguém. E dá o azar de você ver pela janela assim, que o médico está lá lendo um livro sobre oração. Você olha o consultório, esse médico não é bom não. A gente quer ir no médico, chegar lá e está empenhado de gente, e a gente cramar, mas está demorando, e não sei o que, mas você vai embora e fala assim, aquele médico é bom. O cara chega cedo da manhã, quando dá 8 ele nem saiu, e aquela fila de gente, e nós carregamos isso para nós. E usamos muitas das vezes o argumento de que é para Deus, porque Marta está fazendo aqui para Deus. Usamos o argumento da excelência. E o menino tem 5 anos, ele faz karatê, natação, inglês, espanhol, francês, jiu-jitsu. O menino preenche a agenda e a gente fala e enche a boca muito mais porque nós queremos deixar um nome na história do que sermos referencial do nome, que é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder, que é o nome do Senhor. Agendas lotadas. Não temos tempo para nada. Ela está ocupada com muitos serviços. E a agenda cheia tem sido o ladrão da prioridade de estar aos pés do Senhor e conhecê-lo mais. Você está cansado? Mas tem mais. Marta agora cresce. Agitada, distraída, um monte de coisa. Muito ocupada. Antes de seguir, só um comentário que eu me lembrei enquanto estudava isso daqui. Eu estive numa das conferências da Editora Fiel e lá havia um preletor muito conhecido, renomado, chamado D.A. Carson. E a turma fala que o cara é fera, autoridade no Novo Testamento e tudo mais. E num dos momentos lá, eles fazem uma mesa redonda. Depois das palestras, ficam lá e as pessoas fazem perguntas. E eu me lembro que foi curioso. Quando alguém fez uma pergunta para ele, pastor Carson, quando um pastor lhe procura, e ele diz que ele está sem vigor, já não vibra mais com as coisas da igreja, está desanimado, como é que você inicia a abordagem no aconselhamento bíblico com esse irmão? Eu achei interessante porque ele disse assim, a primeira coisa que eu peço é para ele descrever com riqueza de detalhes a sua agenda e os horários de tudo. E a minha experiência tem mostrado que o meu primeiro conselho a esses que estão sem vigor, desanimados, é: vai dormir.
você não está dormindo como Deus definiu que o ser humano deve dormir. Não temos horário. Muitas das vezes estamos aqui dormindo de manhã, domingo, à noite, quando esse culto então que vira penumbra, meu Deus, é um trauma. Vários de vocês eu sei que lutam aqui dizendo eu quero dormir, porque não sabem exercer a mordomia do corpo como Deus nos estabeleceu, com agendas que partem na estrutura do que é correto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, lendo nos comentaristas, achei muito interessante. Ele diz: o maior problema é quando nós invertemos a ordem da prioridade do amor que Deus deixou. Nós amamos mais o lazer do que o trabalho, amamos mais o trabalho e o lazer do que a família, amamos mais o lazer, o trabalho e a família do que Deus. Quando a prioridade de Deus é ame a Deus, ame a sua família, ame seu trabalho, ame o seu lazer. Essa inversão de agenda, ela nos rouba a singeleza da prioridade das Escrituras. Mas então, além da distração, além do ativismo, nós vemos que ela cai num terceiro ladrão. É a vitimização. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Marta é a vítima. Mas ela não é só a vítima, ela é a vítima porque ela é a dona da verdade. Marta sabe o que é certo. Maria não pode estar ali, tem que estar aqui. E o meu sofrimento é porque ela não está aqui, é porque ela está lá. Gente que normalmente se irrita é porque é dono da verdade e é porque coloca a culpa nos outros. E o pior, busca Deus de maneira egoísta. Vocês conseguem perceber a estrutura da vitimização, que ao longo da história da psicologia tem sido a explicação para todas as coisas? Não, mas eu estou assim porque o meu marido faz isso, faz aquilo. Eu estou assim porque a minha mulher, aquilo. Eu não vou falar que ela é uma jararaca, tadinha da cobra. E todos nós temos alguém para pôr a culpa. E muitas das nossas orações, das nossas metas em 2017 são todas egoísticas. Queria que Deus me desse isso, que fizesse aquilo. E outra, muda fulano para fulano me ajudar, muda ciclano para parar de me dar problema. É o que Marta faz. Marta é vítima da sua irmã, porque ela é dona da verdade. Ela é tão dona da verdade que ela põe o dedo no nariz de Jesus. Porque não é possível, gente, eu não sei, não quero forçar o texto. Mas ela diz assim: não te importas comigo? Não te importas que minha irmã me deixou aqui servindo sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Olha, não sei não, viu? Se Jesus fosse mais ou menos igual eu levantava e falava assim: fica no teu lugar, eu multiplico pão e peixe como que eu quero. Você não fala assim comigo, me mandando eu dar ordem. Levanta, discípulos, vamos embora daqui. Eu faria. Eu sou bruto. Tem sido assim, querido? Você é o dono da verdade, você é o centro do universo. E os sofrimentos são porque as pessoas não fazem o que você quer, mas você tem tanta certeza que é certo, que você diz: eu não acredito que Jesus está vendo isso daqui, não está fazendo nada. Deixa eu dar um esfrega nesse Senhor Jesus aqui, para ele resolver. Agora, queridos, vamos fazer um parênteses aqui, eu vou falar com as mulheres. As mulheres, imagina você, né, lá na sua casa, e a sua irmã, né? Imagina, chegam 13 homens, e você está sozinha fazendo tudo, e a bonitinha está lá conversando, de coração, responda para mim. Como é que você ia agir? A sua querida irmã, fala para mim, sério.
Talvez o Senhor Jesus tenha registrado isso nas Escrituras, porque isso é muito mais comum do que o que a gente pensa. Lá em casa nós temos um compromisso de ter uma casa hospitaleira. E temos esse desejo de hospedar muitos missionários, pastores. Mas para não ficar muito pesado para minha esposa, nós resolvemos dividir as tarefas. Então lá em casa é assim: eu convido e ela se vira. Dividimos para não ficar pesado. Mas o que eu quero dizer, vamos ser honestos, queridos. Aos olhos humanos, nós entraríamos lá para dizer: tem razão, como é que Maria faz isso? Tem razão. E eu queria aqui lhe propor uma coisa que Calvino diz. Calvino diz que nós somos incapazes de nos conhecermos por completo. E ele diz que isso deveria nos levar a duas consequências. A primeira é uma profunda humilhação diante de Deus, porque Deus nos conhece verdadeiramente e nós não. Mas a segunda coisa é que nós deveríamos duvidar daquilo que a gente acredita sobre nós. Sabe quando você acha que você é que é o certo, que você é que é o bom, que o outro é que está errado, que o outro é que tem que mudar, e que afinal de contas você é tão certo que você está trabalhando muito para Deus, e você está fazendo tudo, mas o outro está sendo um estorvo, uma complicação, e você tem certeza. Calvino diz: nós deveríamos duvidar das avaliações que muitas vezes nós fazemos. E aí, queridos, aqui com esses três ladrões: a distração, o ativismo e a vitimização. Eu preciso, antes de terminar, dizer aos irmãos que eu costumava ler esse texto. Parece que eu sempre me colocava muito mais parecido com Maria do que Marta. E Deus é tão bom que nessa semana, refletindo nesse texto, fruto do presente que foi o convite para estar aqui, conversando com gente que eu amo muito, eu percebi que eu sou a típica Marta. Eu ando completamente distraído com essas artimanhas do mundo moderno. Vocês estão diante de um viciado em WhatsApp. Eu sou viciado em e-mail. Eu sou capaz de estar diante das pessoas que eu mais amo e simplesmente, sem perceber, viciado nessas ferramentas. Já tive que responder ao meu filho enquanto jogava bola comigo, e ele dizia: pai, o senhor não pode jogar bola comigo sem o celular? E eu dizer: não, filho, mas é importante. A última coisa que eu faço antes de dormir é atualizar o meu e-mail. A primeira coisa que eu faço ao acordar é ver o meu WhatsApp. Eu estou de um lado para o outro, completamente perdido. Mas não é só isso, é o ativismo. Presbítero Roberto, pode assumir a vice-presidência do conselho? Posso. Você pode assumir a responsabilidade pelo núcleo de missões? Posso. Você pode assumir a classe de família? Posso. Você pode assumir o discipulado no meio da semana? Posso. Profissional Roberto, você pode assumir uma outra equipe, passar de 50 para 90 pessoas para você administrar? Posso. Você pode entrar na comissão que vai organizar o código de normas no estado de Pernambuco? Posso. Você pode ministrar um curso sobre a era eletrônica na sua atividade em todo o estado? Posso. Você pode entrar na comissão de regularização fundiária do estado de Pernambuco? Posso.
que eu não tenho tido tempo para minha família, para o Senhor. E as pessoas batendo palma, dizendo: cara, tu é fera, ocupado, hein? Competente, bom pra caramba, né? E vem falar alguma coisa, eu estarei com a razão. E eu tenho muita articulação para dizer a vocês as coisas que dão errado, de quem são a culpa. E eu tenho sempre alguém para apontar a culpa. E tenho feito minhas metas e as minhas orações egoístas. Egoístas são as coisas que estão ligadas ao nosso interesse particular e não tem valor eterno. Fica tudo aqui. O Senhor não está vendo que eu estou sobrecarregada? Alivia. Ordena que ela venha. Essas têm sido as minhas orações. Mas afinal de contas, eu acho que eu tenho toda uma bagagem para pedir para Deus, porque afinal de contas eu estou fazendo tanta coisa. E o pastor me perguntava: puxa, eu não levaria de manhã aqui, se você não dormiu bem. Não dormi bem, porque o texto me garfou. Eu falei: eu é que sou esse louco, perdido. Sabem, queridos, Jesus é bom. O capítulo seguinte de Lucas vai dizer qual é o pai que, se um filho pede um ovo, ele vai dar um escorpião. É isso mesmo. Jesus diz não, bem alto na cara de Marta, porque ela está orando errado, ela está avaliando errado, ela está vivendo errado, mas ela é dele. Só que ele não diz um não, como a gente no alto da prepotência diz. Ele diz: Marta, Marta. Ele diz curtindo o coração. E o coração dela é um coração inquieto e preocupado. Até aqui nós vimos somente o cenário externo. Ela é uma mulher distraída, correndo de um lado para o outro. Ela é uma mulher cheia de um ativismo enorme. Ela é uma mulher que está se achando cheia de si e ela é vítima da irmã. Jesus vem e diz: Marta, o seu coração está inquieto e preocupado com as coisas, moça. Só tem uma coisa que é necessária. Ele entra cirurgicamente no coração, dizendo: é uma bênção você exercer os dons, é uma bênção você ser hospitaleiro, mas se você desviar isso no coração, e agora isso é a fonte da inquietação e da preocupação, é muito provável que o nome que está em jogo no exercício do seu dom não é mais o de Deus, é o seu. Isso é que traz ansiedade, isso é que traz inquietação, isso é o que traz preocupação. É quando você não vive mais para Deus, você vive para você. Você quer saber qual é o elogio que vão dar da palavra, do cântico, da hospedagem, da filmagem, da qualidade do som, que são as coisas que você faz. Você está preocupado é que nome que você vai deixar na história. É porque você trocou a concepção de que a sua identidade não é o que você faz, mas é a quem você pertence. Marta, meu filho, Roberto, você se inquieta e se preocupa com tanta coisa. Vem cá, uma coisa só é necessária. São as coisas que ninguém rouba. Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirada dela. Sabe por quê, queridos? Uma vida devotada ao Senhor, no conhecimento do Senhor, vivendo para o Senhor, ela produz os tesouros eternos. Ninguém rouba. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Os ladrões não escavam e não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Só uma coisa, Marta: põe o teu tesouro em mim, e o seu coração vai ser meu. Só uma coisa. Eu sei que o texto termina aqui e eu já devo ter estourado meu tempo, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Meu coração se enche de esperança. Sabem por quê? Apesar do texto terminar aqui no primeiro encontro onde Jesus se hospeda na casa dessa família querida, a Bíblia revela em João 11 aquela conhecida história sobre a ressurreição de Lázaro, não é verdade? E ali a gente vê uma outra Marta. Marta não fica mais em casa. Marta corre até Jesus. E quando Jesus diz: seu irmão vai ressurgir, Marta dá um show de conhecimento sobre quem é Jesus. Ela diz: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aos pés do Senhor Jesus, ouvindo. Jesus diz: deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta diz: eu sei. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Marta foi exortada com os golpes da compaixão do Senhor Jesus. Marta teve uma oração não respondida que mudou a sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você tem tido orações não respondidas, eu queria que você não se contentasse apenas em ouvir o não. Vá ao Senhor Jesus para ouvir dele o que ele quer. Talvez ele queira lhe dizer: você está pedindo errado. Você está pedindo para essa vida aqui. Você está pedindo para fazer mais e melhor para mim. Mas eu quero, não o que você pode fazer para mim. Eu quero você. Eu quero você para mim. Eu te sirvo. Eu te regenero. Eu te justifico. Eu te glorifico. Não ponha culpa em ninguém. Não se legitime com a sua correria. Só uma coisa, Marta: quedar-se sentada aos meus pés, me ouvindo e aprendendo de mim. Sabe, queridos, eu preciso disso. Tirar os olhos, o tempo de toda distração, a pôr em Jesus. Ele é o tesouro escondido. Ele é a pérola preciosa. Diminuir o ativismo da competência. Para andar com o Senhor. Deixar de ser o dono da verdade. Vitimizado pela insensibilidade dos outros, pelo erro dos outros. Quero deixar disso. Eu quero só uma coisa. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza da sua santidade. Eu quero meditar no seu santo tempo. Eu quero só uma coisa. Eu quero me esquecer das coisas que para trás ficam. E eu quero prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é considerar
tudo dessa vida como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu quero uma só coisa, que é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Eu quero só uma coisa, eu quero amar a Deus com todo o meu coração, alma, força e entendimento. Eu quero só uma coisa. Eu quero me quedar assentado aos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo todos os dias na minha vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque de fato ela é essa espada importante que penetra, capaz de dividir juntas e medulas. E ela é capaz, Pai, eu acredito nisso, de pelo poder do Teu Espírito, nesse momento, está falando ao coração de gente aqui que o Senhor ama muito, mas que talvez esteja sendo alvo de algum dos ladrões da prioridade. Talvez gente distraída demais, talvez gente com atividade demais, talvez gente muito cheia de si, irritado e vitimizado porque os outros não fazem o que ele quer. Talvez gente aqui que só tenha no caderninho de orações egoístas, que são para os outros fazerem o que quer, para terem benefícios aqui. Ó Pai, não nos trate segundo a nossa iniquidade, nem nos retribua consoante o nosso pecado, mas haja, Pai, com firmeza, autoridade e graça. Quem sabe hoje é o dia do Senhor chamar o meu nome Roberto. Roberto, andas inquieto e te preocupas com tantas coisas. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor está fazendo o convite ao coração de filhos amados aqui, dizendo: é só uma coisa que interessa, e essa coisa sou eu. Vem, meu filho, esquece os outros, vem para mim, conheça a mim. Se você parar de se alimentar a comida todos os dias, você vai fraquejar. Se você não se alimentar de mim, nós vamos fraquejar. E ao nos alimentarmos do Senhor diariamente, eu sei, Pai, que haverá dias em que de repente no auge da nossa fome, nós teremos aquele banquete onde o Senhor fala ao nosso coração. E isso não pode ser tirado por crise nenhuma, por mudança de regra de aposentadoria, por nada. Porque serão valores eternos, serão riquezas eternas. Ajusta a nossa lista de 2017. Quem sabe apagando aquele monte de coisa que está lá, coisas que podem até ser boas, e colocar número 1, conhecer e prosseguir em conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus. Em nome dele que nós oramos.